a missão de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém. O nascimento de Jesus foi profetizado desde o Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. Com a queda de Adão e Eva, produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior do que a sedução do maligno. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa, que é em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Com a queda do homem, Deus prometeu-lhe a vinda de um libertador, que feriria a cabeça da serpente. E então se cumpriu João 3,16. E Maria teve a visita do anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, que se encontra lá em Lucas 1:26. E quando o anjo encontrou Maria, ele disse: Eis que conceberá e darás luz o filho do que chamarás pelo nome Jesus. Em Lucas 1:31. Deus tem um amor eterno e incondicional. Deus colocou seu coração em você desde a eternidade. Ele nos amou quando éramos inimigos e apesar de sermos pecador, Ele é amor. 1 João 48. O cumprimento desse amor alcança a pessoa desde Adão até o último humano. E através da obra da cruz que Jesus levou por nós, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, porque Deus é misericordioso e Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5:10, ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus veio para nos salvar, resgatar do pecado, porque a missão dele foi essa: vir aqui à terra para nos resgatar, para salvar do maligno, que um dia achou que tinha vencido, mas ele é derrotado para aqueles que buscam ele. Essa é a missão de Jesus Cristo. Eu queria falar da missão de João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Quem é João Batista? Na palavra de Lucas 1:15-17, fala desse homem que é uma referência de vida para nós. No versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. 16, converterá muito dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração do mais os filhos, converter os desobedientes, a prudência do justo e habilitar para o Senhor o povo preparado. Então, esse foi o servo escolhido, que o Senhor escolheu desde o ventre de sua mãe. E quem era João? Um mundo tão carente de referências, né, e qualidades que não se encontra no dia de hoje muitos, né? Quem serve a Deus. E quem ele era?
ele era primeiro, grande aos olhos de Deus, consagrado a Deus, ele era nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, ousado em Deus, porque ele era ousado e ele fez o povo religioso e políticos. Ele queria trazer o povo ao arrependimento. A sua missão era trazer ao povo ao arrependimento. E ele era ousado. E essa ousadia, ele era comparado como Elias, na época do rei Acabe, que ele confrontou o rei Acabe e os profetas de Baal. E assim ele era comparado como o Elias, que confrontava o povo, confrontava os líderes, confrontava a nação, mas a nação que estava em pecado, o povo que estava em pecado. E a missão dele se encontra no profeta, no livro de Isaías, que diz assim, no livro de Isaías 40 e no versículo 3, a voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermos vereda do nosso Deus. Essa passagem bíblica, ela fala da volta dos judeus do exílio. Mas eu quero falar sobre a interpretação que é a primeira vinda do Messias. Então, João, ele preparou o caminho para a volta. Ele preparou o caminho para o Messias, para a nação. Ele foi designado para preparar a nação para a chegada do Rei Jesus. Então, ele confrontava. Ele não ficava calado se aquele povo tivesse em pecado. Então, o que eu quero dizer? Que lição? Duas missões diferentes. A missão do Filho, que é o Filho de Deus, e a missão de um sacerdote da casa do Senhor, né? Ele escolheu o filho de um sacerdote para preparar a vinda do seu filho. O que eu quero dizer sobre João Batista? Ele foi diante de Deus, o servo dele, o escolhido, cheio do Espírito Santo, mas em momento nenhum, João Batista, ele se fez igual a Jesus, como o povo quer fazer hoje em dia. Quer fazer ele como se ele fosse milagroso, como se ele tivesse poder. E a missão dele foi preparar o caminho para Jesus. E eu não duvido que o povo ame a obra, mas estão amando também tanto a obra como também o mundo. Estão amando o evangelho, mas também o mundo. E o Senhor disse que não ameis o mundo, se que o mundo não há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que possamos ter cuidado nesses rudimentos, nessas tradições que estão entrando dentro da igreja do Senhor, no evangelho do Senhor, trazendo tradições que o que a gente acha que João faria se ele ouvisse o que hoje as pessoas estão fazendo no nome dele? Festas, mais festa. O que ele diria? Hein? O que ele diria que um dia o povo estava cogitando que ele era o Messias. E ele disse em Lucas 3,16, respondeu João, todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com a água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso e digno, que eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele quis ser Jesus, porque ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que a missão dele era preparar o caminho para Jesus e para o povo se arrepender para o Senhor. Era esse o caminho, fazer que o povo se arrependesse para a vinda do Messias. Então, vamos parar de trazer esses rudimentos para dentro da igreja, como se fosse a palavra do Senhor. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. O Senhor colocou em meu coração e eu queria que vocês refletissem no nome de Jesus e cada um se examine. Amém. A missão de Jesus Cristo